Hoje, trazendo uma ideia diferente, vamos pintar fraldas e temas infantis. Olha essa raposinha, que graça, um charme! E é o tema da nossa aula de hoje. Vem comigo! Então vamos lá, antes de eu dar continuidade para a pintura, eu vou dar uma dica que é proteger com a fita crepe. Aqui eu tô pintando numa toalhinha, é uma toalhinha de lavabo. E as meninas reclamam que quando tira a fita pode desfiar. Aí o que você vai fazer? Vai colocar um pedacinho de papel protegendo a toalha. Essa dica é da nossa amiga Rose Ferreira, ó, super legal essa dica. E aí vai proteger para não desfiar. Você vai deixar um pedacinho aqui, que é para colar a fita, né, dessa área mais sintética. E aí colou. Ok, pode continuar a sua pintura, tá? É para não sujar lá em cima, para mim conseguir fazer esse limite do escuro e do chão também. Aqui eu já adiantei um lado do fundo e é muito importante você fazer esse fundo, gente, porque vai destacar mais a pintura. Aqui eu tô usando areia e pêssego, tá bom? Sempre use o diluente para tecido, para você ter a pintura mais suave, tá? Se não tiver o diluente, pode ser um pouquinho do Aquarela Silk ou dilui a tinta em água. Só cuidado de diluir em água para não ficar muito ralinha, não ter perigo de manchar. Aí eu já coloquei aqui o diluente, pega o diluente e mistura um pouquinho com o areia. Você vai girar o pincel, eu tô usando um pincel Pituá para tirar um pouco do excesso, tá? Não vai com o pincel muito carregado. Esse daqui é o pincel Pituá da Condor 462, número 0. Então, pelo tamanho da minha pintura, não precisa ser um pincel muito grande. Eu não preciso começar pertinho da raposa, vou começar mais afastado, com movimento circular. Sem medo, ó, porque eu tenho pouca tinta no meu pincel e eu tenho que espalhar, tá? Isso, gente, serve também pro fundo lá das flores. Bastante gente me pergunta como que faz os fundos. Ó, você vai passando a tinta e vai dosando para ficar o degradê. Agora eu tô colocando um pouco mais de tinta próximo da raposa. Agora aqui eu deixei mais ou menos um dedo para vir com pêssego. Lembrando que também pega o diluente, faz uma misturinha. Agora eu troquei o pincel, peguei esse lixado mesmo, tá? Aquela cerda natural, esse aqui é um tamanho 6. E aí você vai contornar a sua pintura com o pincel lixado mesmo. Lembrando que eu tô pegando a misturinha do pêssego com diluente. Não pode passar diluente aqui direto, tá? Não é igual uma folha ou algum risco fechado. Quando é sombra que tá aberto, eu não posso vir com diluente. Eu tenho que sempre fazer uma misturinha para ficar esse tom mais suave. Se você vir direto diluente, daí fica manchado, daí é difícil cobrir a mancha. Caso acontecer de manchar, você vai tender a escurecer mais esse sombreado. Deposita mais tinta para ir cobrindo aquela mancha. Agora eu vou fazer um pedaço do chão, tá? E já aproveitando que eu vou emendar aqui junto com esse fundo. Tô usando o verde kiwi, só um pouquinho, misturei ele com o diluente. Você vai passar perto da raposa e vai espalhar. Muito importante você espalhar, tá? Essa hora aqui. Chão não pode ficar também muito marcado. Você tem que criar esse degradê do forte até o mais clarinho.
Agora para ficar mais forte aqui, eu vou reforçar com verde grama. Como eu já tenho a base clarinha, pode vir direto, tá? Peguei aqui da tampinha, pode vir direto e escurecer um pouquinho com o verde grama. O segredo também é pouca tinta, você vai colocar pouquinha tinta e vai pintar. Se você pegar muita tinta, vai ficar muito escuro e não é o estilo da nossa pintura, né? A fralda geralmente ela é mais suave. Agora sim, depois de todo o fundo pronto, nós vamos começar a raposa. Então eu vou usar salmão bebê, pêssego, caramelo e marrom, igual eu já comecei um pedacinho aqui. Sempre nessa ordem do claro até o mais escuro. Vou começar direto a tinta, eu só vou auxiliar, né? Se precisar, vou pegar o diluente aqui e aí vou ajudar na misturinha. Pode vir direto com a tinta, eu tô fazendo uma pintura na toalhinha, mas se for em fralda, também pode vir direto com a tinta, espalha as cores e aí se precisar você usa o diluente. Aqui vai formar um degradê. Ó, salmão bebê, pêssego, caramelo, mais aqui no final. E vai fazendo essa misturinha, ó. Não vai deixando a tinta parada, já vai misturando para ficar suave. Aqui eu tô usando o pincel lixado, aqueles comum mesmo, tá bom? Esse até é um tamanho grande, esse daqui é um tamanho 8. Se você preferir, é grande, eu achei grande para fazer, né, risco pequenininho. Pode pegar um pincel pequeno, vai muito do que vocês vão sentir aí confortáveis de pintar. Agora o marrom, lembrando que é pouquinha tinta no pincel, só na ponta, vou aqui embaixo e vem puxando para cima. Eu vou desvia porque aqui tem duas flores e aí depois eu vou fazer elas, tá? Não precisa passar por cima. No caso aqui o olho, eu posso tampar, porque mesmo assim eu consigo enxergar o lápis, tá? Se for outra cor, mesmo clarinha, um cinza, mesmo assim você pode passar por cima, porque no caso aqui é um olho fechado e eu enxergo o lápis para depois eu pintar. Caso você não quiser, desvia do olhinho e depois você vai estar pintando ele. Ó. Formou o degradê, eu coloquei um pouquinho do diluente no pincel, vem aqui, passa por cima da sua pintura para deixar mais suave. Depois que secar, eu vou colocar um pouquinho do branco. Agora eu vou continuar, todas essas áreas aqui é branco. Dentro da orelha tem também as 4 cores e mais o rústico para escurecer. Lembrando que é bem pouquinho, tá? Eu vou fazer ela e depois eu já volto no acabamento.
depois dela toda preenchida, já fiz até dentro da orelha com branco e rosa chá. E coloquei um pouquinho do rústico na pontinha da orelha também. Agora eu vou fazer o contorno. Eu recebi uma pergunta esses dias falando: Ana, tudo contorna? Nem tudo, porque lá na pintura das rosas, né, mais decorativa, dificilmente eu contorno. Mas na pintura em fralda é muito importante dar um super acabamento. Você vai diluir o marrom com um pouquinho de água ou aquarela silk. Ó, vai ficar nessa consistência, tá vendo? Não tá escorrendo, não posso diluir muito também. E aí você tira o excesso do pincel e vem aqui. Esse pincel é o 422 da Condor, número 00. Ele é bem fininho, tá? Só que ele não é pequenininho, ele é longo. E aí você vai fazer o contorno de toda a raposinha. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Se precisar, você... eu não tenho esse mesmo pincel. Vocês vão usar o que vocês tiverem aí, tá? Sendo um pincel assim, filete. O pelinho, ó, nessa hora vocês vão aproveitar. Vai colocar o traço, né, do pelinho do risco pra dentro, do risco pra dentro. Ou então, do risco pra fora. Bem delicadinho. Para esse pelinho, né, ficar fininho, eu preciso de ter a tinta diluída. Eu não posso pegar daqui direto da tampinha e querer fazer o pelinho, que ele vai sair grosso, tá? Sempre use a misturinha para fazer o pelinho. Se ele ficar fraquinho, você pode reforçar, pode passar de novo em cima, mas cuidado, pegar a tinta direto. E, claro, a mão leve, tá? A pintura em fralda, ela exige um pouco da gente ter a mão mais leve para conseguir os traços mais finos. Vou aproveitar, já vou fazer aqui o olhinho. O contorno na parte de cima eu vou usar o pêssego ou um pouquinho do caramelo, porque eu quero que fique mais clarinho. E na hora dos cílios, pode usar o preto mesmo. Você vai passar bem de leve. E se você quiser fazer, né, cílios, como é uma menininha, é uma raposa menininha, você vai puxar da onde você já fez o traço pra fora, pequenininho, e não precisa de muitos, ó. 3 aqui e tá bom, já dá o ar dos cílios. No focinho, ó, no narizinho dela, eu vou colocar marrom. E na parte de baixo, preto. Eu sei que na imagem aí nem vai aparecer muito bem, mas na pintura vocês coloquem marrom e preto, ó. Aproveita e já faz a boquinha. E vou continuar fazendo o contorno no resto do corpinho dela.
Agora eu vou fazer aquelas pequenas flores que dão um charme na nossa raposa. Pessoal, pintura em fralda, pintura em toalhinha, esse tema infantil é um comércio muito bom, eu acho fácil de venda. E se você pegar o jeito da pintura, ter paciência, você não vai achar difícil. Então vamos lá. Aqui, como eu quero a florzinha bem suave, eu vou passar o diluente, passo uma base de diluente, não precisa muito. Passou, beleza. Agora eu vou usar rosa chá, coral e um pouquinho do branco. Pode preencher toda de rosa chá. Agora eu vou usar o coral para escurecer. Essa daqui é flores assim, do campo, não é mini rosa, não é uma flor muito definida. São miosotes. Agora, vou pegar na pontinha do pincel o branco e aí você vai apertar para fazer como se fosse uma pétala e puxa para dentro. Pega mais um pouquinho, aperta e puxa para dentro. E aí você vai fazer como se fosse umas 4 pétalas e o miolinho de amarelo no meio. Isso você vai repetir aqui no chão também. E junto com as flores tem umas folhinhas, que com esse pincel é muito legal de fazer, porque ele é pequenininho, pode ser até menor, tá bom? Esse daqui, ele é o número 6. Se você tiver um número menor, fica bem delicado. Vou fazer com verde grama. Nessa hora é importante você diluir. Você coloca um pouquinho do verde grama e diluente. Faz a misturinha. E aí você vem entre uma florzinha e a outra, colocando as folhas. Se quiser ainda mais claro, mistura um pouquinho do branco. Para ficar umas folhinhas bem clarinhas. E isso eu vou repetir aqui no chão também.
Para dar um pouquinho de acabamento, você pode fazer com o pincel redondo ou filete um contorno com um pouco de marrom. Marrom diluído para ficar bem suave. E aí, na hora do miolinho, você vai pegar um pouquinho do marrom e por cima o amarelo canário, tá? Isso aí vai dar o acabamento também nas outras flores. Tem vários stencils que dá para você fazer o acabamento, né? Para não deixar essa área vazia. Eu tô usando um stencil de rendinha, super delicado, tem o coração também. Esse daqui é STAB 015, é da LitoArt, tá bom? Então posiciona ele aqui em cima. Tô deixando até esse passa-fita aqui em cima da minha fita crepe, tá? Para não sair na toalha. Eu quero só o coração e a rendinha. Aí posiciona aqui e faz uma misturinha de salmão bebê, pêssego e um caramelo chegando perto da área da sombra. Terminei nossa raposinha, que ficou um charme, e você dar o acabamento com o stencil também faz bastante diferença. Você pode pintar tanto na toalhinha, como eu fiz, como em alguma fraldinha. Gente, aproveitando, hoje estou lançando a minha apostila de fraldas, temas meus bichinhos. É uma apostila que tem 15 temas para você pintar. São temas diversos, mais focado em animaizinhos. Tem tanto raposa, tem elefantinho, tem coelho, tem vários outros também. Essa apostila são temas que dá para você pintar tanto para menina quanto para menino. O valor da apostila é R$ 47,90 e estará aberta para compra por 7 dias. Se você está assistindo no YouTube, o link de compra está aqui na descrição, ou se você estiver assistindo pelo Instagram, o link vai estar lá na minha bio ou nos stories. Não perca essa oportunidade, a apostila ela tá linda e eu fiz com muito carinho para vocês. E até um próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!